Oi, gente. Vamos voltando. Voltei agora que minha internet não queria colaborar aqui. Vamos lá. Só aguardar os outros chegarem. Pedro Lucas, você... Muito bem, gostei de ver. Estava sentindo sua falta nas aulas passadas, Pedro Lucas. Tudo bem? Guilherme Gomes está voltando. Vamos lá, se organizando. Oi, Davi, tudo bem, Davi? Tudo. Vamos se organizar para a gente retornar à nossa revisão. Tá. Já aqui a tela com vocês. Gente, nós estávamos falando de fenótipo, mas eu lembrei que nós, em falar de cromossomos, a gente precisa também entender um pouco mais sobre o cariótipo. O que é o cariótipo mesmo, gente, que eu acabei de falar para vocês? E aí, gente, alguém para compartilhar esse conhecimento? O que é o cariótipo? É o conjunto de genes, né, o conjunto de cromossomos que existe em uma espécie. É o conjunto de cromossomos de uma espécie. Por exemplo, o nosso conjunto de cromossomos é 46 cromossomos, certo? O conjunto de cromossomos do cão doméstico é 76 cromossomos. Esses cromossomos vão estar organizados aos pares. Eu tenho aqui a imagem do cariótipo, né? No caso da espécie humana, o cariótipo masculino, que é 44 mais XY. Por que 44 mais XY? Nós temos essas imagens lá no livro de vocês, na página 116, certo? Então, nós temos o cariótipo do sexo masculino 44, são os outros cromossomos, que a gente chama de autossomos, que estão relacionadas às outras características do indivíduo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura do indivíduo, formato da orelha e tudo mais. E o mais XY. XY, que são os cromossomos sexuais, certo? Esses cromossomos sexuais vão carregar genes para determinar as características secundárias masculinas ou femininas. Aqui nós temos o cariótipo de um homem. X, o cromossomo X, aqui o último par é o par sexual, né? Aqui o X e aqui o Y, certo? E aqui todos os outros cromossomos que a gente chama de autossomos. Essas partes mais escuras são as partes onde tem os genes, onde tem as informações genéticas para as características desse indivíduo, certo? E aqui nós temos o cariótipo feminino. Esse cariótipo feminino 44, né, que são 44 cromossomos autossomos, mais X e XX,
que no caso, as mulheres, os óvulos, só têm apenas o cromossomo sexual X, certo? E aqui nós temos os dois cromossomos, o último par, né? Os dois cromossomos X. Isso aqui são imagens reais, gente, de exames que eles fazem, né? Os geneticistas fazem nos laboratórios, os exames de cariotipagem, né? Tanto masculina quanto feminina. Nesses exames, dá para saber se para detectar alguma alteração no número de cromossomos, certo? Tipo, a síndrome de Down, por exemplo, que é nesse par, bem aqui, ó, no par 21, em vez de ficar a dupla de cromossomos, fica o trio, certo? E aí, por isso a gente chama de trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que pode acontecer as alterações no número desses cromossomos. No caso da síndrome de Down, eles nascem com 47 cromossomos. O típico da nossa espécie é 46, certo? Deu para entender, galera? E aí, deu para relembrar cariótipo? Sim. Eu esqueci de inserir esses slides aí no slide de vocês. Agora vamos continuar. A gente estava falando de fenótipo, não é isso? Então, gente, o fenótipo, ele é esse conjunto dessas características manifestadas no indivíduo. Essas características vêm de um genótipo, vêm de um conjunto de genes, certo? E vai determinar as características do indivíduo, certo? Esse fenótipo, a gente diz que o fenótipo ele é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Como eu falei para vocês, o fenótipo ele pode sofrer ação do ambiente. Tipo, o meu cabelo, ele é preto, tá preto agora, né? Mas o que eu faço? Eu faço uma pintura, eu tinjo o meu cabelo. Então, esse meu fenótipo aqui, ó, essa minha característica de cabelos castanho escuro, eu altero. Então, o fenótipo, ele pode sofrer alteração do ambiente. Tipo, uma pessoa que não é musculosa, mas ela pode fazer academia para avantajar os seus músculos. O seu fenótipo, o seu biotipo está sendo alterado pelo ambiente, certo? Por ações que ele está executando para aumentar a musculatura, aumentar, avantajar os músculos. Então, o nosso fenótipo, ele pode sofrer alterações do ambiente, certo? Ele engloba essas características, como eu já falei para vocês, tanto físicas como fisiológicas e comportamentais e até mesmo de natureza bioquímica. Por exemplo, o tipo sanguíneo é fenótipo. Quem tem o sangue A, por exemplo, sangue O, é fenótipo, certo? E o que é o G? Ó, aqui, ó, cor de pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo, tudo isso é fenótipo. E o que é o genótipo, gente? O genótipo é a constituição genética do indivíduo, é o conjunto de genes que ele carrega. E esses genes vêm de onde? Hein? Agora eu quero ouvir vocês. Esse conjunto de genes vem da onde? A gente herda de quem? Dos nossos pais, avós. Isso, a gente herda dos nossos pais. Os nossos pais herdaram dos nossos avós. Então, Da nossa família. eles vêm passando de geração para geração. Muito bem, Lua. Então, esses genes, eles vêm passando de geração para geração. Por isso que, às vezes, a gente herda uma característica lá do avô, da avó, do tio, da tia-avó. Por quê? Porque esses genes, eles vão se expressando a cada geração, dependendo das suas combinações, certo? Dependendo das combinações genéticas. Combinação genética do óvulo com a combinação genética do espermatozoide, nós vamos ter a constituição genética única de um indivíduo, o seu fenótipo também, e aí a gente pode herdar esses genes,
A gente pode herdar, não. A gente herda esse gene e pode expressar determinadas características que no meu pai e na minha mãe não tem aquela característica, mas meu avô tem, a minha avó tem, a minha tia-avó tem, certo? Os genes, gente, eles vão expressar as características do indivíduo, ou seja, vão constituir o nosso fenótipo, e os genes, eles são representados por letras. Quando eles estão representados por letras maiúsculas, eles são chamados de genes dominantes, e quando eles são representados por letras minúsculas, eles são chamados de genes recessivos, certo? Cada gene, gente, ele é responsável por uma característica, como eu já falei, tanto morfológica, funcional, bioquímica, patológica, certo? Porque às vezes a gente herda algumas heranças, algumas síndromes, algumas doenças genéticas, né? Algumas síndromes genéticas, por exemplo, tem casos de diabetes que é herdado, né? Que é hereditário, casos de câncer que é hereditário. Então, algumas características dessas também a gente pode herdar, né? Se for hereditária, tamanho do pé. Aqui nós temos gene para cor do cabelo nessa imagem, ó. Cor do cabelo, produção de enzimas da glicólise, que vai quebrar a glicose, produção de enzima insulina, que vai controlar o nível de açúcar no nosso sangue. Então, os genes, eles vão determinar todas essas características nossas, tanto morfológicas como fisiológicas, bioquímicas e até patológicas e comportamentais também. Esses genes, eles têm uma classificação também. Os genes alelos, esses genes alelos, eles vão estar presentes nos mesmos locais no par de cromossomos homólogos, certo? Os genes alelos, eles se correspondem. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que tem um gene alelo recessivo, porque ele está de letra minúscula aqui, e aqui do outro lado, no outro par, nós temos um gene cesão, a gente chama assim, né? Que é maiúsculo, que está do outro lado aqui. Eles são alelos? São, apesar de ter um grandão e um pequenininho, ou seja, um dominante e um recessivo, eles são alelos. Por que eles são alelos? Eles vão determinar a mesma característica. Tipo, essa aqui pode ser para a cor do cabelo. Cor do cabelo castanho escuro. Vai ser o gene grandão, o cesão, que vai ser o gene dominante. Para a cor do cabelo claro, castanho claro, vai ser o cezinho, né, que é o minúsculo. Mas ambos estão determinando a mesma característica, que é o quê? Ô, tia. Cor do cabelo. Ok? A cor do cabelo pode variar, mas é a mesma característica, cor do cabelo. Pode ser castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro e variando, certo? Oi, pode falar, Adriana. Isso se atribui também a qualquer outra parte do corpo também, né? O só do cabelo. Todas as características que nós carregamos, tipo o lobo da orelha, esse lobinho aqui da orelha, essa pontinha da orelha, pode ser grudada ou pode ser solta. Isso é dominante ou recessivo. É determinado por um tipo de gene. Enrolar a língua, o formato da língua, que dê para enrolar, é uma característica dominante ou recessiva. Então, formato da língua, formato dos lábios, do nariz, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, tudo é determinado por esses genes. E esses genes são chamados de genes alelos. Gente, por que esses genes eles são alelos, são correspondentes? Porque nós herdamos um conjunto desses genes do pai e um conjunto desses genes da mãe. E aí eles vão se combinando, certo? E vai expressar aquela característica, como eu dei o exemplo aqui, fictício, né? Que o gene cesão determina a cor do cabelo. O gene cesão e cesinho determina a cor do cabelo. Se for combinado cesão com cesão, vai ser cabelo castanho escuro. Se for combinado cesão com cesinho, vai ser castanho médio, por exemplo. E se tiver cesinho e cesinho bem aqui do outro lado, vai ser castanho claro.
Deu para entender isso, gente? O que são genes alelos? Eles são aqueles genes presentes nos mesmos locais no par de cromossomos homólogos. Ô, Ou tia. seja, eles são genes correspondentes que vão determinar a mesma característica. Tá ok? Tia, Oi. dá pra senhora voltar aquela imagem do DNA rapidinho? A outra? Rapidinho, peraí. É aquela primeirinha? É. Essa? Esses bichinhos que a senhora tá mostrando não são esses aqui, esses, como se fossem esses bichinhos de forma cilíndrica? O quê? Esse aqui? O que a senhora tava mostrando agora? Não, o outro, embaixo. Esse. Embaixo, no DNA mesmo. Esses cilindrozinhos que tem dentro do DNA. Isso. Aqui? Não, volta. É no DNA mesmo. Esses bichinhos em forma cilíndrica dentro. Ah, que estão pareados. Isso. São as bases nitrogenadas. Não, o que eu estou mostrando ali, como se fosse um bastão com aqueles genes, é como se fosse um cromossomo simples, porque esse cromossomo aqui tu tá vendo aqui, ó, cromossomos pareados, certo? Porque esse cromossomo aqui já está duplicado. Isso aqui é quando a célula já está perto de se dividir, porque quando houver a divisão bem aqui, ó, vai um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro. Quando os cromossomos estão simples, eles têm só uma partezinha dessa aqui, ó, só tem isso aqui. Quando o cromossomo está simples, e ali eu estou mostrando um cromossomo simples. Dois cromossomos simples que são chamados de homólogos. Entendi. Deu para entender, né, Adriano? Deu, tia, obrigada. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um cromossomo. Esses daqui são cromossomos simples. Ó, isso aqui é um cromossomo simples. Eu botei na formato de bastão para entender melhor a questão dos genes, né? Que a gente tem um gene de um lado, gene de outro, que são os genes alelos. Ó, esse aqui é um cromossomo, esse aqui é outro, certo? Esses cromossomos, eles são homólogos, porque eles estão pareados, eles estão combinados. E os genes alelos deles também se combinam. Tá aqui, ó. Aqui em cima tem o gene Pzão e do outro lado o gene Pzão também. Então, todos os dois são dominantes. Vai determinar uma característica dominante, tá bom? Aqui, Tá bom. ó, esses genes tem um grandão, que é o Czão, e tem um pequenininho, que é o Czinho. Esse Czão é dominante e esse Czinho é recessivo, porém, ambos vão determinar uma mesma característica, que eu dei o exemplo fictício aqui, da cor do cabelo, que pode ser castanho escuro, castanho médio, castanho claro, ok? A gente vai já entender mais sobre gene dominante e recessivo. Aqui eu quero que vocês entendam o que são os genes alelos, que são aqueles que estão presentes no mesmo local, que a gente chama de loco gênico, né? Que é o espaço ocupado pelo gene no par de cromossomos homólogos, e eles estão no mesmo local, eles estão no mesmo loco gênico. Ó, aqui, ó, nós temos o gene azão, né? Ambos dominantes. Aqui, nesse outro par de cromossomos, nós temos o gene azão e azinho, e no outro par, nesse terceiro par de cromossomos, nós temos o gene azinho e azinho, certo? Quem é dominante, quem é recessivo aí? O dominante total, vamos dizer assim, que é o homozigoto dominante, é quando tem ambos genes dominantes, certo? Quem é o recessivo total, que é o homozigoto recessivo? É esse aqui, ó, que tem 2 azinhos. E esse aqui, tia, que tem o azão e o azinho, esses indivíduos, eles são chamados de heterozigotos. Por que heterozigoto? Hétero vem de diferente, porque eles vão ter um gene dominante e um gene recessivo, ok? E o espaço ocupado por esses genes é o locus gênico, o local definido ocupado pelo gene no cromossomo homólogo. Esses genes aqui eu pergunto para vocês agora, eles são alelos?
Hum? E aí, gente, são alelos. Eles estão ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar no par de cromossomos homólogos, eles se correspondem, eles vão determinar a mesma característica, ok? Então, a gente, lá no livro de vocês, temos na página 118 o que é o locus gênico, genes alelos, está mostrando aqui um par de cromossomos também, nos mostrando os genes alelos. E na página 119, nos mostrando gene dominante, gene recessivo, homozigoto e heterozigoto. Eu trouxe apenas em um slide tudo isso, tá bom? Então, o que é o gene dominante, gente? É aquele que vai se expressar mais, é aquele que vai expressar mais as suas características, certo? E o gene recessivo, ele se expressa menos. Por que ele se expressa menos? Porque quando ele está do lado desse outro aqui, dominante, quem expressa sempre vai ser quem? Quem vai se expressar vai ser a característica do dominante. A característica do recessivo, ela fica tipo escondidinha ali. Quando que ela se manifesta? Quando tem dois recessivos juntos. Quando eles estão em dose dupla, aí a característica consegue se manifestar. Tá ok? Então, o gene dominante é aquele que vai se expressar mais, o gene recessivo ele só se expressa quando ele está junto com o outro recessivo, certo? No livro de vocês tem aí, é quando o gene dominante, ele vai, tipo, controlar a ação do recessivo. Por isso que quando é um indivíduo heterozigoto que tem azão e azínio, quem vai se expressar? A característica do azão. E esse outro aqui fica oculto, certo? Quando chegar em uma outra geração, por exemplo, a característica do azinho pode se expressar? Pode, quando tiver outro azinho com ele. Deu para entender isso? Agora que a senhora falou da outra geração, deu. Oi? Agora que a senhora falou, explicou da outra geração, deu. Ah, tá. Gente, aqui nós temos uma outra imagem de um projeto, que é o chamado Genoma Humano, que conseguiu detectar os nossos genes, encontraram um mapa da vida humana. Eles conseguiram codificar, conseguiram detectar cerca de 30 mil genes do nosso DNA, do nosso material genético. E esses 30 mil genes são codificantes, capazes de exercer funções no nosso organismo. Então, nesse projeto, foi importantíssimo para detectar os genes humanos, para novas estratégias para prevenção e tratamento de doenças, principalmente doenças hereditárias, certo? E aí, esse projeto, ele foi super importante no estudo da genética. Vamos passar agora. Aí aqui é homozigoto, heterozigoto, a gente já viu, né? O homozigoto, ele vai ter cópias de genes iguais, né? Esses genes alelos são iguais, dominantes ou recessivos, como a gente viu. E os heterozigotos vão ter os alelos, os genes alelos diferentes, certo? Um dominante e um recessivo. E o que é o dominante, o que é recessividade, o que é dominância? Dominância é quando os alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigóticas e heterozigóticas. Por exemplo, quando está Rzão, por exemplo, aqui, ele vai se expressar normalmente. Quando está Rzão, Rzinho, ele se expressa também normalmente. Então, essa condição bem aqui é para o fator RH. Oi, tia. O que é Pelo amor de Deus. Espera rapidinho, o computador vai descarregar e eu preciso do carregador rapidinho. Tá. Enquanto isso, eu vou beber um pouco de água. Gente, alguma dúvida enquanto a Adriana pega o carregador dele? Alguma dúvida, alguma Pronto, ele pergunta? estava aqui em cima da mesa já. Não?
Vamos continuar. Certo. Aqui nós temos um exemplo de genes Rzão, 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 Rzinho. Esses genes vão determinar uma característica nossa, que é o fator RH. O que é o fator RH? É uma proteína que tem nas hemácias, né, nos nossos glóbulos vermelhos, que a gente pode ter ou não. Quando a gente tem essa proteína, a gente é positivo. Quando a gente não tem essa proteína, a gente é negativo. Tipo, o meu sangue é A positivo, ou seja, o meu tipo sanguíneo é A e eu tenho o fator RH, por isso eu sou positiva. Tipo, quem tem o sangue negativo, por exemplo, é porque não tem esse fator RH, certo? Tipo, O negativo, A negativo. Ele tem o tipo sanguíneo A, porém ele não tem o fator RH, por isso ele é RH negativo. E esse fator RH, ele é determinado também por genes, assim como todas as nossas características. Aqui, ó, Rzão, 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 Rzinho, vai determinar o quê? O fator RH positivo. E quando é Rzinho, Rzinho, vai ser o quê, gente? Que ele vai ser recessivo. Isso, aqui, ó. Negativo. Os alelos recessivos, eles vão se expressar apenas quando eles estão juntos, certo? Eles nunca vão se expressar quando está em heterozigose, ou seja, quando tem o dominante do lado dele. Se tem o dominante do lado dele, ele fica oculto, certo? Que o dominante, tipo, que controla a ação dele. E aí, quando tá Rzinho, como tá aqui, ó, vai expressar a característica dele, que é o quê? RH negativo. Ok, gente? Deu para entender o que é dominância e recessividade? O gene dominante vai sempre se expressar, né? Mesmo se ele estiver do lado do recessivo. E o recessivo, ele só se expressa em qual condição? Quando ele está em dose dupla, quando tem outro recessivo do lado dele. Deu para entender isso, né, gente? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. No livro de vocês, nós temos aqui, na página 121, os exemplos do lóbulo da orelha. Certo? Vamos ver aqui. Antes de a gente analisar essa página 121 do livro de vocês, eu vou mostrar essa imagem bem aqui para vocês desses gatinhos. Qual característica que vocês entendem como dominante e qual característica que vocês entendem como recessiva? Agora é com vocês, galera. Eu vou beber mais um pouquinho de água. A F1 é a dominante e a F2 é a recessiva. Arielle, fala um pouquinho mais alto. Aqui, pelo que parece, é a F1 é a dominante e a F2 é a recessiva. Não, eu tô falando em relação à cor. Em relação à cor. Qual é a O cor? preto é o dominante. E o branco é o quê? E o branco é o recessivo. Muito bem. Por que que o preto é o dominante? Vocês viram que cruzou o pai com a mãe, certo? O pai tem o gene dominante para a cor preta. Vamos analisar aqui, tá? Ah, ali é o pai e a mãe. Não tinha nada. Eu achava que era Isso. só dois gatos. Geração parental significa do pai e da mãe, certo? Aqui, ó, o pai tem o gene para a cor preta da pele, ou do pelo, e a mãe tem o gene para a cor da pele branca, cor da pelagem branca. Quando ocorreu o cruzamento entre esses dois indivíduos, que são os progenitores, o que aconteceu? Todos os gatinhos nasceram com a coloração
do pelo preta. Não foi isso? Então, só analisando essa imagem, a gente já sabe que a coloração da pelagem preta é dominante. Por mais que a mãe esteja carregando o gene para a cor branca, ele ficou oculto nessa geração. Agora, entre esses indivíduos aqui, tipo, esse gatinho pretinho cruzou com outro gatinho pretinho, certo? Só que na geração dele, que é a dos netos, certo? Nasceu um branquinho. Por que que nasceu um branquinho? Porque na combinação... Porque tinha a avó. A avó era branquinha. Isso, muito bem. Porque tinha esse gene, eles já carregavam esse genezinho da avó. Já carregava esse gene, só que na primeira geração não apareceu esse gene, nenhuma característica dessa. Mas nessa segunda geração aqui, ó, o gatinho pretinho puxou para a avó. Viu como os genes eles vão passando de geração em geração e dependendo da combinação deles, a gente pode herdar características do avô, da avó, do tio-avô, do tio, de algum parente mais distante. Por quê? Porque esses genes eles vão se expressando dependendo das suas combinações. Deu para entender isso, gente? Gente, eu tô feliz. Vocês compreenderam? Quem falou que foi por causa da avó? Adriano, eu. Isso, Adriano. Muito bem, Adriano, você compreendeu muito legal mesmo essa parte aí da herança genética, dessas heranças desses genes ao longo das gerações. Então, gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. O que é uma característica dominante, o que é um gene dominante, um gene recessivo, certo? Ok? Aqui no livro de vocês, do lobo da orelha, nós temos o gene pesão para o lobo da orelha solto. Pesão é o que? Dominante. Pezinho, também lobo da orelha solto, porque o pezinho ele fica o que? Oculto, né? Não é isso? E o pesão inibe ele. Isso. E o pezinho, quando tá os dois juntos, aí a pessoa vai ter o lobo da orelha o quê? Preso. Então, essa característica do lóbulo da orelha é uma das que a gente tem que pode ser dominante ou recessivo. Nós, no corpo inteiro, né, no nosso fenótipo, nós podemos expressar características tanto dominantes quanto recessivas, ok? Amém, gente? Ok? Ok. Agora vamos, já tá faltando 6 Ô, tia. minutinhos. Alguma Tia, dúvida, alguma Tia, pergunta? posso lhe mostrar uma coisa, Quando tia? acabar os 6 minutos é pra voltar? Tia, posso lhe mostrar uma coisa, tia? Porque eu tenho outro horário agora no 7º ano, revisão também. Tia, posso lhe mostrar Oi, uma coisa? E Não, a senhora eu vou tirar mas que não tem, o print pra mas gente... que não tem a ver com a... Depois do print. Quando for pra ligar a câmera, me fala se eu ligo. Tá. Pra gente conversar sobre o... Rapidinho, gente. Gabriel, põe o peixe. Não, depois eu mostro, tia. sumiu. Você foi embora. Cadê a tia? Oi, cheguei. O Adriano bobo. Gente, vamos se preparar, abrir a câmera para fazer o print do nosso segundo horário de revisão. Peraí, deixa eu só ligar a luz aqui. E depois a senhora deixa eu lhe mostrar uma coisa, tia. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre, enquanto todos ligam suas câmeras, eu vou conversando com vocês sobre as nossas orientações. Lá na descrição da atividade do AVA tem várias orientações. A primeira, que vocês escrevam as respostas de vocês de caneta, certo? A de lápis,
não dá, gente, porque nós temos uma certa dificuldade para corrigir de lápis, principalmente quando o aluno escreve muito fraquinho e a imagem não fica boa, certo? Na hora de vocês mandarem a imagem de vocês, certifiquem que está em uma boa resolução, que não está tremida, que não está desfocada, certo? Certifiquem antes de enviar a imagem. Vocês podem responder a atividade de vocês em uma folha-resposta, que não seja aquela aqui da prova, mas contando que tenha o nome de vocês, a série, o turno, e que vocês também possam responder de caneta também e de letra legível. Assim, se couber todas as respostas em uma única folha, vocês vão mandar um único arquivo, uma única imagem, certo? Vocês podem responder em uma folha-resposta. Outro detalhe, quando vocês forem postar no AVA, tenham certeza que vocês concluíram a atividade. Anexa o arquivo e clica lá em concluir a atividade. Se o aluno não clicar em concluir a atividade não vem para a gente. Vocês precisam ver lá no AVA, quando vocês terminarem de postar a atividade de vocês, se vai estar um reloginho. Esse reloginho amarelo indica que a atividade chegou e está pendente somente a correção, certo? Se não ficar esse reloginho, é porque vocês não clicaram direitinho lá em concluir a atividade, certo? Está acontecendo isso. Ontem eu vi o AVA e muitos alunos não concluíram. Está lá escrito, o aluno não concluiu a atividade, porque não clicou lá em concluir a atividade. Oi, tia. Certo? Tia. Oi. A minha última atividade, a última prova chegou para a senhora, a minha? Chegou, mas... É porque eu tive que mandar no outro dia. Mandou. Foi porque eu não consegui entrar no AVA, eu tive um probleminha, aí a gente pediu para ela mandar. Mas chegou, né? Agora a gente pede, por isso que a gente pede para vocês terminar a aula, vocês irem logo fazendo a atividade para não ficar acumulado, para vocês Só falta duas postando a cada dia um pouquinho, 2, 3 atividades, quantas vocês conseguirem fazer, para não deixar para o domingo à noite fazer todas as atividades, porque aí o aluno não vai responder legal a atividade, vai deixar algumas respostas incompletas, como aconteceu da primeira atividade, isso não é legal, porque está valendo nota, certo? Gente, então essas são as orientações. Não esqueçam de concluir a atividade de vocês. Boa resolução da imagem. Tirar foto Caneta sem borrão, ok? Se for escrever, eu vou escrever de lápis e passar para caneta. Tem aluno que não está apagando o lápis e eu vou devolver a atividade para o aluno apagar o lápis e mandar a imagem novamente, certo? Porque no computador fica tudo tremido. Com o papel na mão, a gente ainda consegue corrigir. Mas no computador é muito, ainda mais eu que tenho problemas de vista. Então, gente, organizem-se para responder a atividade de vocês direitinho, sem problema, sem borrão. Se foi uma folha de resposta, coloque o nome, a série, o turno, tá bom? Vamos lá. Todos já abriram suas câmeras. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Já tá acabando, vou te ajudar já, peraí. A aula já tá acabando. Vamos lá. toda sorrindo. Deixa eu ver se tem outra página aqui. Mostra logo. Tchau, gente. Tia, peraí, tia, rapidinho. Posso lhe mostrar? Posso lhe mostrar uma coisa, tia? Pode sair? Tá terminando. Eu vou encerrar aqui porque eu tenho outra aula. Eu posso virar um peixe, tia. Tá. Tchau, gente. Eu tô Boa atividade. Respondam direitinho, Tchau. por favor. Hoje eu vou ver o AVA, tá?